Boa noite, eu me chamo Paulo e hoje contarei a minha história do dia em que eu tive uma experiência com o sobrenatural, sendo essa a minha primeira vez. Tudo começou quando alguns amigos de infância planejaram passar uns dias em um sítio do pai de um deles. Recebi o convite de meu amigo chamado Luan, e esse sítio fica na Serra da Meruoca, e como eu entraria de férias do quartel, seria uma ótima diversão. Então assim foi feito. Fomos buscar nossas namoradas para poder ir, e foi eu, o Luan, o Ricardo, o Matheus e o Lucas, e cada um deles levou suas namoradas também. Foi então que eu e o Luan decidimos alugar um doblô para caber todos dentro. E para quem não sabe, um doblô é um carro que parece com uma minivan. Pois bem, nós também compramos bebidas e levamos uma churrasqueira e algumas coisas para comer. Quando chegamos no sítio, lá parecia uma fortaleza, pois não tinha cerca e era completamente murado, um espaço muito grande, mas lá era perfeito, pois tinha piscina e internet. Quando entramos, nós já fomos logo tirando as coisas para poder organizar. E ali, além de nós, tinha um caseiro que morava do lado de fora do sítio. E para organizar, nós decidimos dormir todos no mesmo quarto, pois era muito grande e tinha vários armadores de rede, além de 3 camas. E a Esther, que é minha namorada, logo pegou uma cama. E estava tudo indo às mil maravilhas. E por volta das 1h30 da tarde, decidimos assar algumas carnes e tomamos umas cervejas e passamos o dia numa resenha boa. E quando já era 11 horas da noite, fui me deitar mais a minha namorada. E uns 40 minutos depois, os outros entraram também, pois tinha começado uma chuva, não muito forte, e eles decidiram se deitar para dormir também. Foi quando era por volta de mais ou menos umas 3 da manhã que escutamos os gritos do Lucas, o meu amigo. Eu, o Luan, a Mariana, namorada do Lucas, e minha namorada descemos as escadas, correndo, e ele estava pasmo, parecia que tinha visto o diabo em pessoa. Ele estava segurando a porta da geladeira e olhava fixamente para a janela, que estava aberta. Eu então perguntei a ele o que tinha acontecido e o porquê que ele estava gritando, mas ele estava tão nervoso que não conseguia explicar o que tinha visto. Foi então que decidimos dormir e só conversar pela manhã, quando tudo tivesse calmo. Eu então fechei a janela e voltamos a dormir, e já pela manhã, por volta das 7h30, eu me acordei. Mariana, o Luan e Roberta estavam conversando e eles esperavam o Lucas sair do banho, pois estavam ansiosos para saber o que tinha acontecido na madrugada passada. Passou um tempo e o Lucas saiu do banheiro e começou a contar a história, e eu chamei o resto do pessoal para ouvi-lo. Foi então que o Lucas começou a falar. De madrugada, eu senti uma vontade muito grande de ir no banheiro. Desci as escadas e fiz xixi, e depois fui até a geladeira tomar água, e tive uma sensação estranha e um calafrio que bateu em meu corpo. Sabe quando você tem a sensação de que algo está lhe observando? Foi essa sensação que senti. E quando me virei e olhei para a janela, que estava aberta, vi uma criatura com grandes asas, maior que um homem. Aquilo tinha uma cor meio cinza e com o rosto deformado, algo vindo do próprio inferno. E aquilo estava com o olhar de que queria me devorar, e foi por isso que eu gritei. Todos ouvimos aquela história incrédulos, pois aquilo era demais. Eu mesmo não acreditei em nenhuma palavra que ele disse. Imaginei que, como ele teria bebido, talvez tivesse visto coisas. E também no escuro a gente vê coisa
que não existe, mas não refutei meu amigo. Eu falei que talvez fosse escuro e ele podia ter visto coisas, mas eu, o Luan e o Lucas ficamos zombando entre nós sobre aquela história, pois pra gente aquilo seria impossível, uma criatura com asas. E assim foi. Tomamos banho de piscina e nos divertimos muito durante o dia. E logo a noite chegou e notei que o Lucas estava inquieto e conversei com ele. Eu falei: fica tranquilo, pois eu estou armado e também não tem como alguém entrar aqui, pois o muro é muito alto. O Lucas então me respondeu: mas aquilo tem asas. E eu, já me estressando, mandei que ele fosse dormir e saí. E aquela noite passou muito rápido e nada de estranho aconteceu. E a próxima noite seria nossa última naquele lugar. E no último dia, ninguém bebeu. Nós só assamos carne e comemos. E por volta das 8 da noite, nos sentamos na varanda e ficamos tocando violão e jogando conversa fora. E por volta das 10 horas decidimos dormir, pois queríamos acordar cedo para pegar logo a estrada. Aquela noite estava muito quente e eu não conseguia dormir, e enquanto todos dormiam, eu fiquei acordado no quarto, e lá tinha uma enorme janela de vidro. Eu observava a paisagem. Foi quando vi algo pulando o muro, e logo acordei o Luan, o Matheus, o Ricardo e o Lucas, e eles também viram aquilo que tinha pulado, e aquilo andava como se estivesse se arrastando. O Lucas logo se apavorou e mandou que eu pegasse minha arma, pois assim fiz. Peguei minha arma e desci as escadas, enquanto eles ficaram na parte de cima. E na minha mente, aquilo era um ladrão e não uma criatura. Foi quando vi o trinco da porta girar e eu estava a uns 3 metros de distância da porta. Foi quando escutei uma voz falar: tá com medo? Olha, eu nunca fui de ter medo de nada, mas naquela noite eu senti o pior dos arrepios. Foi então que gritei: quem tá aí? E escutei um bater de asas que começou a rondar a casa, e aquilo batia nas telhas e fazia o maior furdunço. E com o barulho, as meninas se acordaram. Aí não teve jeito. Elas ficaram nervosas e pioraram a situação. E todos eles vieram para perto de mim, pois eu estava armado. E depois de meia hora naquele tormento, aquela coisa fuçando as telhas, aquilo finalmente parou e ficou um silêncio total por uns 5 minutos. Foi quando algo se chocou com a porta e ficou forçando para entrar. E eu, já cansado daquilo, dei 4 tiros em direção à porta, e a coisa que estava lá fora deu um grito pavoroso. Eu então corri até a janela e a abri, e foi aí que vimos aquela coisa medonha que estava nos olhando. Dei mais 2 tiros naquela criatura que saiu voando naquela escuridão. O Lucas então ficou falando. Eu avisei, eu não me enganei no que eu vi naquela madrugada. As meninas logo ficaram apavoradas. Foi quando o celular do Luan tocou, e era o caseiro que pedia para entrar, pois tinha escutado o barulho dos tiros. Abrimos o portão e o caseiro mais a mulher dele vieram, e ele perguntou o que tinha acontecido, e contamos a história para ele, e depois que falamos, ele não pareceu ficar surpreso. Foi aí que perguntei se ele sabia algo sobre aquilo, e ele me respondeu assim: filho, vocês não são os únicos que já viram essa coisa. Ela já ronda por aqui há muito tempo. Em uma noite, me deparei com essa criatura e ela estava comendo um dos cachorros que tinha aqui. Peguei meu revólver e dei 2 tiros naquela criatura, que deu um grito pavoroso e saiu voando, se perdendo na mata. E isso já faz 5 anos. Eu achava que essa criatura nunca mais iria mostrar a cara por aqui,
e parece que ela tá bem viva. Eu ouvi aquilo e foi demais para mim. Depois de um tempo, a dona Rita, que era a mulher do caseiro, preparou um café, pois já era 5:30 da manhã, e nos primeiros raios de sol, as mulheres logo arrumaram as coisas e fomos embora daquele lugar. Bem, o que eu acho estranho era como o seu Kleber, que era o nome do caseiro, tinha coragem de ficar morando ali, com uma criatura daquelas rondando aquele lugar. Eu tive que ver para crer naquilo e nunca mais piso naquele lugar. E tenham cuidado por onde vocês andam, pois alguns lugares podem parecer lindos, mas neles podem ter uma criatura só espreitando e esperando o momento certo para atacar.